Hoje nós vamos falar sobre corporeidade e também que a gente trata com a corporeidade do movimento, emoção e presença. E aí a gente vai conversar com duas mulheres maravilhosas, uma no seu ramo vai falar sobre o que é essa corporeidade, o que é corporeidade, o que tem a ver com movimento, emoção e presença. Sobre a prevenção a todo tipo de doença. E quando a gente trabalha com a corporeidade, com as terapias integrativas, com a biodança ou com o alongamento haitiano, a gente está prevenindo. Falando de vida, vou apresentar as nossas convidadas. Primeiro, a gente vai conversar com a psicoterapeuta, psicóloga Cláudia Rocha, que atua na área clínica e organizacional. Ela é facilitadora de biodança pela Escola Pernambucana Rolando Touro, consteladora sistêmica familiar. Cláudia tem 26 anos de experiência com grupos e processos de desenvolvimento empresarial. É consultora em programas de formação de lideranças empresariais. Também de comunicação, desenvolvimento de equipes, administração do tempo e processos grupais. Um rico currículo. Valéria Elias Araújo, psicóloga, professora e mestre em educação física, pós-graduada em bases metodológicas e fisiológicas em academias, especialista em personal trainer, facilitadora de biodança pela Escola Rolando Touro de Pernambuco, criadora e professora do método de alongamento haitiano. É também facilitadora de meditação. A gente vai conversar primeiro com você, Cláudia, e depois com Valéria. Antes, a gente vai colocar um vídeo. Vocês estão me ouvindo bem? Antes, a gente vai colocar um vídeo, um pequeno vídeo, para mostrar um pouco do seu trabalho. Cláudia, roda BP, Victor. Ela é uma mulher como eu. Ela é uma mulher como eu. Fernanda Montenegro, Maria Bonita, mãe menininha do Gantuá. Cláudia, geralmente as pessoas pensam que fazer biodança é só dançar, ou que é uma dança coreografada. Diga para quem está em casa o que é biodança e os benefícios que ela traz para a gente. Muito bem, Norma, é um prazer estar no seu programa, que também é uma mulher maravilhosa, você, e vamos às suas respostas, né? Então, geralmente as pessoas pensam que precisa saber dançar, mas muito longe da coreografia, do passo condicionado, a biodança, ela trabalha com o resgate de um movimento que é espontâneo e genuíno, por isso que ela é tão libertadora, não é? Acho importante a gente lembrar que a biodança é uma metodologia que foi concebida pelo Rolando Touro Araneda, antropólogo chileno. E na definição da biodança, nós temos que ela é um sistema de integração e desenvolvimento humano. Só esse trecho da definição dá para a gente supor as descobertas que são possíveis de serem feitas a partir do percurso nessa metodologia. E eu acho bacana que a gente se lembre, Norma, que o dançar é algo muito natural para a gente. As antigas civilizações faziam isso para celebrar, faziam isso para reverenciar a natureza, para chamar a chuva. Os povos originários ainda mantêm essa conexão com essa expressão. Então, se você colocar uma música perto de uma criança, longe de aprender qualquer coreografia, ela já vai estar se balançando, né? Então, a gente tem essa conexão com a música e com a dança de uma forma muito natural. E a biodança, ela proporciona para a gente, além dessa conexão, a possibilidade de a gente entrar em contato com um movimento que é mais autêntico.
E isso vai fazendo com que algumas transformações bem significativas aconteçam na nossa vida, porque o movimento é uma das maneiras da gente mudar coisas no nosso estilo de vida. Então, quando você me pergunta sobre os benefícios, eu poderia dizer vários, mas eu vou salientar alguns. Há pessoas que dizem que o sono fica muito melhor, porque você tem um relaxamento, realmente você libera as tensões, o sorriso fica mais fácil, os olhos ficam mais brilhantes, a qualidade de contato com as pessoas, ela fica mais visível. Além disso, a gente consegue ter um respeito maior pelos nossos ritmos orgânicos, né? Respeitando o tempo de descansar, de se alimentar, e assim sucessivamente. E as mulheres ficam mais soltas, talvez soltando mais a sua sensualidade, a sua leveza natural, reconectando com a sua beleza interior e expandindo isso através do movimento. Muito, muito obrigada, Cláudia Rocha. Tem alguns recados? Letícia Rocha deu boa noite. Biodança Meio Norte, do Piauí, está presente. Isis Baião, estou ligada, meninas, uma grande dramaturga. Renata Lócio, Dilma Souza, Dilma, Maria Araújo Dias, maravilhoso, Cláudia. Pois bem, agradeço muito, agradecemos. Gente, elas estão direto de Maceió, falando com a gente aqui, no Sob Outro Olhar. Muito obrigada. E a gente vai conversar com Valéria Elias, que vai falar sobre alongamento haitiano. E vamos começar perguntando o que é. Hein, Valéria? Que vem a ser alongamento haitiano. Então, primeiro queria agradecer esse convite maravilhoso, né? Você também é uma mulher maravilhosa, Norma. É uma alegria muito grande estar aqui junto contigo, né? E ainda mais compartilhando com a Cláudia, é uma alegria muito grande, né? O alongamento haitiano, ele é um trabalho de desbloqueio, né? Um trabalho corporal de desbloqueio energético, corporal, muscular, emocional e mental. Na concepção haitiana, quando a gente trabalha na energia, a gente trabalha restaurando o fluxo natural de energia, a gente trabalha com esses três aspectos ao mesmo tempo. E é um trabalho muito profundo, porque ele vai mobilizando, né, num plano sutil, essa energia, a gente vai mobilizando a base desse funcionamento, né, funcionamento do nosso corpo, funcionamento das nossas emoções e funcionamento mental também. A grande diferença, né, do alongamento haitiano não é o que a gente faz, e sim o como a gente faz. A gente trabalha com coisas muito simples, elementos muito simples, né, o movimento, a respiração, a sensação, a percepção e a consciência. Mas a gente vai integrando isso tudo, né? A gente trabalha no sentido de integração. E o trabalho, esse trabalho, ele surgiu a partir de uma pesquisa, né? Há 26 anos eu pesquiso sobre o movimento humano e mais ou menos 15 anos atrás eu fui fazer o mestrado e levar essa concepção de movimento que eu conheci e me apaixonei nessa concepção mais ampliada de movimento que o Reich traz, levar para a educação física. A educação física desconhece, né? Em geral, a educação física trabalha com um movimento dissociado. Eu me movimento, mas sem perceber o que eu estou fazendo, sem me sentir, né, e pensando em outra coisa, né? Então, eu vim trazer com o mestrado essa concepção de movimento e de ser humano. E a partir do mestrado, então, como um filhote desse trabalho, surgiu o alongamento haitiano. Aí você vai colocar as mãos, uma de cada lado no chão, vou virar para vocês verem melhor. Se vocês conseguirem trazer o pé, tudo bem, tá? Não precisam chegar em nenhum lugar, tá? Se vocês não conseguirem chegar aqui, conseguirem aqui, tá tudo bem. Aonde vocês conseguirem é o lugar. E aí vocês vão colocar a mão no chão e vão soltar
o peso da cabeça. Tá bom? E vão respirar. Fiquem lá. Respirem e vão convidando a energia de vocês a voltar para o corpo. Solta mais o pescoço. Respira. E bem devagarinho, nós vamos voltar empilhando a nossa coluna. Ó, devagar. Escorrega a mão no chão. Vai deslizando. A cabeça é a última que sobe. Última. Bem devagarinho. Nós vamos colocar a curvinha do pé na curvinha do joelho. Tá bom? Então, a gente encaixou aqui. Sem abrir, tá? O pezinho tá olhando lá para frente da perna esquerda e a perna direita dobrada, encaixadinho o pé aqui no joelho. Uma mão de cada lado. Coloco no chão e solto novamente o peso da minha cabeça. Respira. Isso. O mesmo lado da perna que está estendida, eu estendo o meu braço. Eu vou olhar na minha mão. Cola o olho na mão de vocês. Certo? Muito bem. A gente vai abraçar a perna e abrir o peito. Ó. Abraça e abre o peito. Aperta a perna aqui. Isso. Faz um pouquinho de pressão. Sente o pezinho direito de vocês no chão. E, de acordo com a forma da nossa profissão, com a forma de viver e com a nossa profissão, a gente enrijece algumas partes ou até o corpo todo. Se você trabalha digitando, por exemplo, você fica sentado... Eu, ex-bancária, né? Só que eu, através do teatro, por meio do teatro, eu conseguia sair dessa rigidez. Então, como que o alongamento haitiano ele vai mudar esse padrão que é de acordo com a profissão da pessoa? Esse padrão, na verdade, ele vai sendo construído durante a vida, né? E é um mecanismo natural e legítimo de proteção. A gente vai se enrijecendo para se proteger das ameaças, né, das sensações não agradáveis que a gente vai tendo durante a vida. E o problema é que a gente vai guardando isso. E o nosso corpinho, ele segue como uma verdadeira biblioteca, né, onde estão colocadas todas as nossas histórias de vida, as boas e as ruins. E a gente carrega isso nos consome uma energia de vida muito grande, e a gente só carrega porque aquilo está funcionando de uma forma inconsciente e automática. Então, eu não sei que eu estou com toda essa biblioteca guardada em mim, né? Então, a gente carrega justamente porque a gente não sabe como é que a gente faz para se esvaziar disso, né? Então, por exemplo, eu não sei que eu estou com o peito preso, bloqueado, eu não sei se eu estou com o ombro levantado, enrijecido, um rosto muito tenso, uma rigidez nos meus joelhos, né, um abdômen muito contraído. Isso a gente não percebe. O que chega para a gente é uma falta de autonomia, uma dificuldade de me expressar no mundo, né, uma falta de espontaneidade, um medo de amar, né? Então, a gente só vai vendo o resultado disso na nossa vida. E o que é, né, a pergunta, o que o alongamento faz? A primeira coisa que a gente faz é entrar para dentro da casa, né? Então, a gente vai entrando para dentro da nossa casa, né, habitando esse espaço por dentro da nossa pele, que a gente pouco transita, né? Então, a gente vai aumentando a consciência corporal, a gente começa a se perceber melhor, a sentir as nossas paisagens internas, né, a se apropriar desse mundo interno, né, então a gente começa a se visitar, abrir esses quartos, né, que estavam fechadinhos, escuros, a gente começa a abrir as portas, abrir as cortinas, deixar a luz entrar, então a gente vai, com isso, né, só com esse aumento de consciência, a gente vai também conseguindo uma ativação da nossa autorregulação, e o nosso corpinho, ele vai desmanchando essa rigidez, porque é muito caro para a gente carregar grupamentos, músculos contraídos o tempo todo, aquilo tem um desgaste muito grande, a gente só carrega porque a gente não tem aquilo
na consciência, a gente não percebe que está desse jeito. Então, a gente começa a se perceber mais, né? Então, a gente vai desbloqueando o corpo, abrindo o corpo, né? Deixando o corpo mais disponível para a vida, né? A gente nasce com todos os potenciais de vida, né? Claudinha, e com o processo cultural da educação, muitos não se desenvolvem, outros ficam bloqueados, são bloqueados, e a biodança, ela atua, ela nos reconecta com a vida, que você já falou muito sobre isso, mas ela fortalece a nossa identidade. Fale de que forma? Então, Norma, exatamente com essa fala inicial sua, né? Nós trazemos um potencial muito maior do que o que nós de fato conhecemos. E, assim, a maestria do Rolando também, Rolando Toro, está em ter desenvolvido uma metodologia que permite a expressão desses potenciais. Ele estudou um conjunto de 5 potenciais, que são a vitalidade, a criatividade, a afetividade, sexualidade e a transcendência. Então, como você mesmo disse, nós viemos com esses potenciais, mas a depender das condições, a gente pode ficar privado de expressar isso na nossa vida. E a biodança, ela promove uma condição para que esses potenciais possam aparecer. Por exemplo, quando a gente dança, a gente vai acionando internamente muitos processos bioquímicos, isso vai nos ajudando a expressar esses potenciais de uma forma mais livre, mais plena. Poderia falar para você um pouquinho dos potenciais. A vitalidade está ligada ao nosso ânimo, né? Aquela sensação de alegria de viver, uma capacidade da gente se restaurar energeticamente depois de um período de estresse ou de um abatimento por doença. A nossa criatividade é muito maior do que o que a gente conhece, né? Então, às vezes a gente fica preso a alguns movimentos, padrões condicionados, e na biodança a gente vai resgatando a nossa forma de ser, a nossa capacidade de renovação. Sexualidade tem a ver com os instintos e com o prazer, então reconectamos com essa capacidade também de sentir prazer, não só no sentido erótico, mas também no desfrutar uma fruta que a gente está saboreando, sentir a fragrância de uma flor, tomar um banho de mar, tudo está ao nosso alcance quando a gente não está anestesiado, né? A gente vive esse prazer com mais intensidade. E a gente, quando está vivenciando a biodança, a gente sente a nossa corporeidade. Fale sobre isso e sobre o que é dissociação e integração. Ok. Então, nós vivemos uma cultura que ela é muito cortical, a gente tende a privilegiar a razão, o pensar, em detrimento do sentir. Então, quando a gente vai para o corpo, naturalmente, a gente vai resgatando isso. Resgatando esse sentir, resgatando as necessidades que a gente tem. E para a biodança, a integração, ela está ligada à harmonização entre o pensar, o sentir e o fazer. Você sabe, Norma, muitas vezes na nossa vida a gente sente algo, mas faz algo totalmente diferente. Pode ser num relacionamento, onde você está numa relação adoecida, tem vontade de sair, mas fica nela e, portanto, adoece mais. Às vezes em relações de trabalho, onde a gente sente que o nosso potencial não está sendo totalmente aproveitado, mas nos mantemos lá, enfim. Essas são situações que podem acontecer pontualmente. Difícil é quando acontecem a vida inteira, porque aí você deixa de ter uma vida plena. Isso a gente, quando fala sobre isso, a gente fala também sobre estilo de vida, né? O Rolando Toro, ele tem 3 perguntas que são bem norteadoras. São elas: eu vivo onde quero viver? Moro com quem quero morar? Faço o que eu quero fazer? Então, se a gente responde sim a todas, estamos num bom caminho de integração e não de dissociação. Muito bem. Maravilha. A gente vivencia cada palavra sua e a gente sente. Por isso, gente, vamos conhecer a biodança. Fale do seu trabalho. Nesse momento de pandemia, tudo muda. A biodança é a poética do encontro humano, como o Rolando diz. Exatamente. E aí, quando o encontro deixa de acontecer, o abraço deixa de acontecer, como é que você está trabalhando a biodança? Bom,
A biodança tem um campo muito amplo, né? Vou falar da minha experiência como facilitadora. Então, eu senti junto com o meu grupo que a continuidade dos encontros fortalecia muito a pessoa. Por quê? Porque você poder falar do que você está sentindo, você poder ser acolhido nas suas emoções, ser visto e também acolher o outro, além de fortalecer essa vinculação, também nos fortalece para enfrentar esse desafio do isolamento. É verdade, a biodança, ela conta com um dos poderes dela, é o contato e a carícia, mas nós podemos, a partir do que aprendemos com ela, cultivar essas relações, não é? E por que não fazer alguns movimentos que nos integram, que nos resgatam a criatividade, a nossa vitalidade, a nossa esperança, para que a gente possa atravessar essa fase de uma forma mais saudável, com menos ansiedade. Até porque, Norma, tem pessoas que moravam sozinhas, né? E, às vezes, naquele grupo semanal, era o momento que elas tinham de uma troca mais enriquecida. Então, eu recomendo a biodança, acho que é um presente que a gente se oportuniza na vida. A gente tem recados aqui, Leda Laje. Parabéns, Claudinha e Valéria, Minas assistindo. Ana Cristina, excelente. Renata Lócio, queridinhas. Biodança Meio Norte, que é a Isnênia, né? Parabéns, meninas. Dijane Ramos, parabéns. Estou muito feliz também com vocês aqui, maravilhosas. E a gente vai falar da corporeidade ligada ao alongamento haitiano. A gente falou da corporeidade ligada à biodança, mas a corporeidade é essa conexão entre o pensar, o sentir e o agir. E como no teu trabalho é feita essa conexão? Você já falou algumas coisas, mas é interessante porque quem está nos assistindo, que não conhece, é interessante que conheça e queira vivenciar. Não é isso? E depois, Claudinha, você vai falar também. Vai. Então, como é que é a concepção do movimento dentro da abordagem haitiana, né? É o movimento integrado. Então, eu vou me movimentando e me percebendo, ativando a minha sensação de unidade. Eu me movimento sentindo e percebendo o que eu estou fazendo. Eu me movimento levando a minha consciência a cada parte do meu corpo que está se movendo, né? Com isso, a gente está acordando essa corporeidade, né? O sentimento de corporeidade, o sentimento de que nós somos corpo, emoção e mente inseparável. O alongamento, ele vai se propondo a vai convidando a pessoa a fazer essa integração o tempo todo. Então, a gente se movimenta, respira dentro do movimento, sente aquele espaço do corpo que está se movimentando. Então, ele é uma prática de presença no próprio corpo. A gente vai atualizando a sensação, a percepção e o estado de presença. E a gente treina isso durante a aula e a gente leva isso para o nosso cotidiano. Então, a gente vai aprendendo, a palavra aprendendo não é nem a mais indicada, a gente vai resgatando isso que é uma condição nossa natural, de estar presente dentro da gente, se sentindo e se percebendo, né? Então, a gente começa a resgatar toda essa sensação de que nós somos uma unidade, né? Nós não somos separados, corpo, emoção, intelecto, razão, né? Nós somos uma unidade que se movimenta pensando e sentindo, né? Então, essa é o movimento dentro do alongamento, ele vai acontecendo dessa forma. E ele vai também, né, dentro do alongamento haitiano, a gente vai treinando essa capacidade de estar presente, ativando a nossa autorregulação. A gente tem um sistema nervoso que é responsável os metabolismos, né, pelo nosso funcionamento, por toda a nossa condição no mundo, né, e é o sistema nervoso vegetativo. E ele trabalha com 2 braços, um ativa e o outro desativa. Um faz e o outro relaxa.
E nós somos, né, nós estamos programados, a sociedade nos convida só a ativar, só a fazer. Então, a gente tem esse sistema nervoso, que é o responsável pelo relaxamento, que é quem dá a nossa qualidade de sono, debilitado, sem tônus, né? E é justamente isso que a gente vai fazendo durante todo o processo da aula, a gente vai ativando essa capacidade de relaxar, né? Então, é mais ou menos, eu gosto de dar esse exemplo, né? É mais ou menos como se a gente cozinhasse uma comida em uma panela, não lavasse a panela e fosse cozinhar outra. A outra comida vai sair com o gosto da primeira, e é mais ou menos o que a gente faz. Então, a gente segue se repetindo no mundo, a gente segue fazendo as mesmas coisas, os mesmos padrões de movimento, os mesmos padrões emocionais, a mesma qualidade de pensamento. Por quê? Porque a gente não sabe se limpar. Então, quando a gente ativa o parasimpático, a gente faz, mas a gente apaga, né? Então, é como se a gente lavasse essa panela e a gente pudesse, então, contar uma história nova, né? A gente pudesse vivenciar uma história nova. Muito obrigada, gente. Obrigada às psicólogas Cláudia Rocha e Valéria Elias. O programa está sendo maravilhoso. A gente já está chegando ao final. Nós queremos agradecer a você que está nos assistindo, as pessoas que enviaram mensagens, as pessoas que ainda vão assistir. Muito obrigada, gente. Agora a gente vai para o VT final com a vinheta de fechamento. Obrigada. Gratidão. Gratidão, Norma. Ela é uma mulher